Sejam muito bem-vindos à 8ª temporada do podcast da Oftalmo Expert. Eu sou Viviane Sakata. E eu sou Maria Cecília Scherer. E hoje, como convidado, nós temos o Dr. Tiago Pereira. Tiago é médico, escritor, consultor financeiro certificado, escritor, autor do livro Manual Prático de Finanças e Investimentos para Médicos, referência nacional no assunto de finanças para médicos. Muito obrigada pela sua presença, Tiago. Eu que agradeço, doutora. Muito obrigado pelo convite. Uma honra poder participar desse bate-papo aqui, né? Entre colegas médicos. Então, realmente, já de antemão, a gente já agradece pelo convite. Tiago, antes da gente começar com as perguntas, só dá uma resumidinha para mim, assim, na tua trajetória, hoje onde você nasceu, onde você tá, que você fez. Me conte um pouquinho. Perfeito, doutora. Então, me chamo Tiago Pereira, sou médico, formado em 2012 aqui pela Universidade Federal do Pará, sou aqui nascido e criado aqui em Belém do Pará, no norte do país. Então, formei em 2012, em 2013 nós entramos na aeronáutica, né, servimos ali um ano obrigatório, já tínhamos garantido a vaga na residência, então nós fizemos residência em clínica médica, aqui para o Hospital Universitário, atrelada à Universidade Federal aqui do Pará. Fizemos então clínica médica e, depois de concluir, começamos a trabalhar na área da terapia intensiva, e desde 2015, a gente está, então, completamos agora 10 anos que nós trabalhamos na área da terapia intensiva. Então, a parte médica, basicamente, se resume a esses pontos, a essa formação. E com relação à parte aqui de educação financeira, de consultoria financeira, a gente, então, desde o finalzinho da faculdade, ali, observando alguns colegas médicos que estavam chegando ali, às vezes, 60, 70 anos, e a gente começou a perceber que estavam ainda trabalhando, fazendo muito plantão, emendando plantão, pegando consultório, emendando para um lado e para o outro, aquelas escalas que eram oferecidas ali, sempre pegava aquele extra, a gente procurou entender por que isso acontecia. Então, em 2016, a gente começou a estudar um pouco sobre o mercado financeiro, alguns produtos ali mais simples, cometemos alguns erros, assim como muitos colegas cometem, inclusive no nosso livro a gente já cita alguns desses erros, e aí, então, fomos ajustando ali as finanças. Em 2019, de fato, então, a gente começou a fazer uns investimentos, estudar um pouquinho mais detalhadamente, mais profundamente, e em 2019, então, a gente abriu o nosso Instagram, começamos a colocar o que a gente estava fazendo. Comecei a se interessar bastante pelo tema, colegas começaram a perguntar, né, sobre como é que a gente faria, como é que a gente fazia aquilo, como é que investia, onde colocava o dinheiro, até que, então, em 2022, a gente resolveu, depois de já ter ajudado alguns colegas de forma, assim, meio que não oficial, né, afinal de contas, a gente não tinha uma certificação para isso, em 2022 a gente resolve, então, tirar uma certificação de especialista em investimentos, que é a certificação CEA da Anbima, e que, de fato, oficializou, então, a nossa possibilidade de fazer consultorias individuais, consultorias analisando ali a parte financeira dos colegas médicos, montando carteira de investimentos. Isso foi em 2022. Em 2024, então, a gente resolve escrever um livro. Escrevemos o nosso livro, então, Manual Prático de Finanças e Investimentos para Médicos, onde a gente colocou, então, a nossa experiência, colocamos os erros, colocamos, então, alguns pontos que a gente vinha observando com esses colegas médicos, e graças a Deus esse livro hoje já está alcançando agora, provavelmente esse mês, ou no máximo no mês que vem, deve estar alcançando a marca de 3 mil unidades vendidas para todo o Brasil, em todas as regiões tem pelo menos um livro nosso. E então, isso em 2024, então estamos alcançando essa marca de 3 mil livros, e quando foi agora esse ano, a gente quis evoluir um pouquinho mais. Além de renovar essa certificação de especialista em investimento que tiramos em 2022, que ela vale por 3 anos, renovamos agora em março, e quando foi agora em julho, a gente resolveu evoluir um pouquinho mais, fazendo a prova, pelo menos, para tirar a certificação internacional de planejador financeiro. Então, passamos aí na prova de primeira, graças a Deus, uma prova bem complicada, 7 horas de prova num domingo, então a gente conseguiu passar na prova do CFP, que é uma prova de planejador financeiro internacional. Então, passamos nessa parte teórica, estamos agora no processo da parte prática, tem uma espécie de um TCC que tem que fazer de planejamento financeiro, então estamos evoluindo para poder, de fato, depois oficializar realmente a utilização da sigla do CFP. Mas passamos na parte teórica, que seria, teoricamente, a parte mais complicada. Então, é um resumo da nossa história. E, durante esse período, a gente começou, então, a fazer essas consultorias, continuamos fazendo atendimentos e acompanhamentos de forma sempre individual, e já ajudamos aí, só esse ano, mais de 100 colegas médicos já passaram aqui pela gente, fazendo atendimentos individuais, montando planejamento financeiro, desde a parte básica, receitas, despesas, dívidas, gestão de risco, com a parte de plano de saúde, com a parte de seguro de vida, até chegando à parte da montagem de uma carteira de investimento, pensando em tanto objetivo de curto, de médio e também de longo prazo. E você só trabalha com médico? Isso, sim, a gente optou por trabalhar apenas com colega médico, por entender, categoria. Por conhecer, por ainda trabalhar como médico, a gente ainda faz plantões de terapia intensiva, então a gente ainda convive com os colegas médicos, às vezes chega colega de outras profissões, tudo perguntando, eu falei, não, por enquanto a gente está ainda apenas com colegas médicos, para entender a realidade mesmo. Então,
a gente sempre consegue entender, né, passando pela residência, sempre tem aquelas dúvidas que surgem, então a gente sempre está já acostumado a ouvir os termos, tudo, então fica bem mais simples para a gente, e até passa uma certa credibilidade para os colegas também. Então, muitos chegaram com a gente, comecei a acompanhar você, porque justamente pelo fato de ser colega médico, de entender nossa realidade, então isso facilita para a gente também, para os colegas médicos chegarem até a gente. Diga-se de passagem, é um público muito, assim, tem muito potencial, né? Precisa muito, né? O colega médico, a gente estava comentando anteriormente aqui, mas cabeça de médico, tem muito que aprender na parte de finanças, então parabéns, uma trajetória muito legal aí. Muito obrigado. Tiago, então essa tua vivência com os médicos, né, em relação à questão financeira, me conta um pouco pra gente, em geral, se o médico sabe lidar com finanças, com dinheiro, como que é a cabeça do médico em relação a isso? Infelizmente não, doutora. Grande parte, né, dos colegas médicos não sabem lidar com as finanças. Então, a gente até estava conversando agora há pouco, né, basicamente, pela experiência que a gente já vem observando, e tem até estudos, inclusive, que mostram isso, basicamente os colegas médicos eles se dividem em 3 grandes grupos. Então, e é quase que 1/3, esse grupo é meio que mais ou menos 33% cada grupo desse. Então, tem aquela primeira parte, que são os colegas que, de fato, não fazem a mínima noção do quanto ganham e quanto gastam. Inclusive, ontem a gente fez até um atendimento nesse sentido, o colega ganha 90 mil por mês. Quanto ele ganha, ele até sabe, 90 mil por mês. Quanto ele gasta, ele não faz a mínima ideia. Quando a gente começou a colocar ali na nossa planilha inicial de acompanhamento, ele e a esposa ficaram assim, meu Deus, porque onde está indo meu dinheiro? Então, infelizmente, uma grande parte, como eu falei, mais ou menos 1/3 entra nessa parte. Então, ganha muito bem. A gente sabe, não tem como dizer que não. O colega médico, de fato, no geral, em termos de receita, ganha muito bem. Isso é diferencial em relação à população brasileira, isso não tem como negar. Mas, infelizmente, cuida muito mal do dinheiro. Então, não tem nenhum tipo de planejamento financeiro. Então, tem essa primeira parte, que não sabe receita, não sabe despesa, ou às vezes gasta sem totalmente nenhum tipo de controle. Tem uma outra parte que já tem algum controle, sabe ali quanto gasta, quanto ganha, quanto tem ali uma organização já financeira, só que aí deixa, por exemplo, o dinheiro na poupança, ou deixa ali, já tive caso de colega que deixa dinheiro em casa, literalmente embaixo do colchão, que tem medo, enfim, situações do passado, mas enfim, também não justificam, então tem sim esses colegas que deixam só na poupança, então extremamente tem muito receio, né, de investir o dinheiro, então acabam deixando ali, e isso é uma forma de perder dinheiro, né, porque querendo ou não, só com a poupança você está perdendo dinheiro ao longo do tempo pelo poder da inflação. E tem uma outra parte que, de fato, são os colegas que já estão mais organizados, um pouco mais avançados, que já começam, onde já tem um pensamento de investidor, já, de fato, colocam dinheiro para trabalhar por eles, como a gente fala, para tirar plantão por eles, como a gente fala. Mas aí, dentro dessa parte, aí tem uma subdivisão. Tem um colega que fazem direitinho, que tem um acompanhamento, que já fazem o investimento de forma correta, mas ainda tem uma pequena parte desses colegas que deixam o dinheiro simplesmente na mão de gerente, na mão de assessores. Claro, não são todos que são assim, mas infelizmente muitos são remunerados, né, têm conflito de interesse, e então acabam que colocam o dinheiro dos colegas em produtos realmente muito ruins. Então, o que a gente mais tem observado por aqui são colegas médicos com valores assim bem de patrimônio elevados, 800 mil, 1 milhão, 2 milhões, e boa parte desse patrimônio, muitas vezes sem liquidez, ou seja, você não consegue ter acesso ao dinheiro, às vezes está bloqueado por 5, 10 anos de dinheiro, ou então também em produtos que têm uma rentabilidade muito ruim, você paga ali para um gestor, para alguém que está fazendo, teoricamente, a gestão daquele seu patrimônio, e o retorno acaba sendo não compensando. Então, não adianta nada você estar pagando para alguém, teoricamente, se você estivesse pagando, era porque você está tendo um retorno acima do que você conseguiria por conta própria. Infelizmente, não é o que acontece muitas vezes. Então, os colegas deixam o dinheiro na mão de assessores, de gerentes, aí quando a gente vai ver o retorno, ou está perdendo dinheiro, ou então está tendo um retorno, o mesmo retorno que se ele tivesse deixado num investimento simples ali de qualquer banco, ou até mesmo de qualquer corretora. Então, se subdivide nesses 3 grupos, e aí, então, infelizmente, a maioria não tem, de fato, um planejamento financeiro adequado. É aquela história, na faculdade a gente aprende coisas técnicas, assuntos muito mais complexos, bastaria ter uma disciplina de educação financeira, seria muito mais interessante. E como eu sempre falo, não é difícil, como eu falei, a gente estuda as coisas muito mais complexas, então não é difícil para a educação financeira. Muita gente acaba se bloqueando, achando que é complicado, que precisa acompanhar o mercado, que precisa ficar vendo notícias o tempo todo. Não, pelo contrário, a gente até sugere que não faça isso, que de fato você tenha ali ou faça por conta própria, estuda ali, procura ali alguém que você confie e monte ali, vai montando uma estratégia de investimento, ou então procura alguém para te auxiliar, né, no planejamento financeiro, mas claro, sempre procurando ali pessoas que não tenham conflito de interesse, que infelizmente acontece muito no mercado. Só que não pode não fazer nada, né, Tiago? Exatamente. Deixar o dinheiro embaixo do colchão e não fazer nada. Embaixo do colchão, aí não faz sentido, exatamente. Tiago, e o médico é muito gastador? Demais. Demais. E, assim, alvo muito fácil, né, para gastar coisas assim que às vezes não são necessárias. Então, temos casos, por exemplo, aquelas famosas multiopedagens, em que você vai para uma viagem,
tá ali, é abordado ali em grandes resorts ou em grandes locais muito turísticos. Temos vários aqui pelo país, né, tipo Porto de Galinha, Jericoacoara, enfim, várias cidades turísticas, Rio Quente Resort, lá em Goiânia, no interior de Goiânia. Então, temos vários locais, Gramado, por exemplo, em que o colega médico é abordado, e se você disser que é médico, então aí pronto, aí você vai ser caçado, literalmente, até você participar, ficar à frente ali de uma reunião para ser convencido de que você precisa ter uma multipropriedade daquela, você precisa se tornar, teoricamente, dono de um imóvel, em que você vai poder ficar uma semana, e aí não faz sentido nenhum ficar uma semana, ficar 2 semanas naqueles locais, e se você vai ver, é uma propriedade que não é sua, você divide ali em 52 propriedades, por exemplo, um por semana, e detalhe, você não consegue marcar o local, o dia que você quer de fato, e você não é dono de nada, e o dinheiro que você gasta, você poderia simplesmente fazer outras viagens em outros locais diferentes, aí passam aquela ideia, né, de que não tem só no Brasil, tem outros países, mas assim, às vezes, e o pior, às vezes o colega nem viaja tanto, e vai lá e compra. Teve até um caso emblemático aqui de uma colega que não bastou comprar ela comprou simplesmente 6 cotas dessas multipropriedades. E aí agora, claro, depois veio nos procurar, e aí como é que eu faço para vender? Eu falei, agora é difícil, né? Realmente vai ser complicado. Então, assim, esse caso de multipropriedade é o que a gente mais está observando, assim, de um erro gravíssimo com essa parte do dinheiro e o alvo fácil de gastar. Um outro caso Só também bem voltando um pouquinho, interessante. Thiago, se você entender, o casal vai, a família lá, o médico, a médica, vai com a família para passar férias, por exemplo, num resort, e aí ele é abordado para comprar, com uma proposta de compra. Timeshare, né? É um timeshare, não é isso? É a Que proposta divide, de timeshare. São aqueles imóveis que tipo de multipropriedade, que é dividido em 52, por exemplo, partes. E aí cada comprador tem direito a uma semana por ano, para ir visitar, para entrar usufruir, pro né? hotel. Usufruir, exatamente, do hotel. Então, eles dividem, por isso que chama de multipropriedade, ou seja, uma propriedade é de várias pessoas. Então, você é dono de 1/52, por exemplo, que você tem direito a uma semana no ano daquela propriedade. E aí é muito comum isso em locais turísticos, então Porto de Galinha, Gramado, Acho que a Maria Campo do Cecília Jordão nunca foi tem. abordada por Eu não. um vendedor desse. Você já foi? Eu já fui. Inclusive, Eu entrei em na Gramado, reunião, mas teve até uma lei. acho que tá chegando atrasada a Pois é. voz, né? Eu já fui e entrei na Em Gramado reunião, teve uma mas lei é só que porque eu ia proibiu. ganhar um ingresso pra SeaWorld. E daí eu falei, não, eu vou lá porque eles vão me dar o ingresso, o dólar tava caro. Eu falei, então eu fico lá uma meia horinha e daí eu ganho o ingresso pra ir no parque. Mas você daí comprou no final? Não, né? Eu não ia comprar. Eles prometem almoço, prometem prêmios, Eu prometem tomei várias coisas café. para você Tomei participar café da reunião. manhã, ganhei o exatamente. ingresso, fiquei meia hora, já sabia que eu não ia comprar, já falei pro meu marido, fica tranquilo aí que só senta meia hora e fica viajando, que daqui a pouco eu era recém-formada. Foi um bom negócio. Naquele caso, foi um bom negócio. Exatamente. Na primeira vez que fui ao Beach Park, em Fortaleza, perdi ali mais de uma hora. Na época eu não conhecia, estava ali com a minha filha, então foi bem ruim mesmo. E assim, quanto mais você falar, não, se você ainda fala assim, acho que eu consigo pagar R$ 1.000, acho que eu consigo pagar 500, aí eles vão dar um jeito para conseguir aquela parcela para você. Então, assim, quanto mais você ficar ali, mais você vai tentar ser convencido. Então, esse é um dos casos mais emblemáticos que tem. Mas tem outros seguros, por exemplo, aquele famoso seguro resgatável, em que você acha que eles vendem a ideia de que é um seguro de vida junto com investimento, que também a gente já tem estudos que provam que também não faz sentido. Enfim, vários casos de gastos assim que você vai, fora os famosos gastos assim com carrões, enfim, com Agora, mansões, Thiago, que às vezes não é necessário. vem uma pergunta interessante, né? Médico é um serzinho inteligente, né? Depois de passar por toda a jornada que ele teve, ele é um serzinho inteligente. O que faz ele cair nessas situações? Então, doutora, esse é um ponto. É que, assim, existem vários tipos de inteligência, né? E, infelizmente, muitos colegas não têm inteligência financeira. Não tem, é impressionante como não tem inteligência financeira, são iludidos de forma muito fácil, e, inclusive, alguns chegam e falam assim, não, mas é porque eles me pegaram na correria, eu estava ali, e justamente, eles já sabem disso, eles vão ali naquele momento que você está no final do plantão, está ali no almoço, então, e aí você vai e aceita uma proposta, ligam para você, por exemplo, teve até agora, essa semana, atendi um colega, que ele já é acompanhado por uma assessoria aí famosa, de uma corretora, e eles ligam no último dia útil do mês, que é para fechar o fechamento do mês, então eles ligam lá e pressionam, você tem que assinar, olha, eu mandei para você uma proposta, você tem que, é uma proposta tentadora, você vai multiplicar seu patrimônio, só aceite aí, coloque sua senha e pronto. E o colega, às vezes, infelizmente, muitas vezes cai nessa, e simplesmente libera a senha, ou assina alguma coisa muito fácil. Então, infelizmente, muitos colegas não têm inteligência financeira. Por exemplo, não leve em consideração, em caso, por exemplo, de colegas, tanto quanto nisso, como também em termos de consultório, um ponto que os colegas não levam em consideração, por exemplo, é o cálculo da sua hora trabalhada.
não pensam dessa forma. Então, não, simplesmente eu estou ganhando bem, e fica por isso mesmo. Então, ele não pega, não bota na ponta do lápis quanto de fato eles estão ganhando por hora ali, seja via plantão, até mesmo seja consultório também. Não leva, por exemplo, em consideração o deslocamento. Então, eu vou trabalhar ali no interior que eu vou ganhar mais. Eu falei, mas espera aí, e o deslocamento até lá? E o risco de você estar no transporte, estar no trânsito e acontecer alguma coisa? Vários relatos já de colegas que, infelizmente, sofrem acidentes até e morrem, inclusive. Transportando de uma cidade para outra, por exemplo, entendeu? Então, são erros, infelizmente, que aí fazem Tiago, chegar a essa conclusão que não tem inteligência financeira. ensina pra gente como é que faz pra calcular quanto a gente ganha por hora. O médico que tá ouvindo a gente, como é que ele faz se ele quer saber hoje quanto que ele ganha por hora? Então, basicamente, você pegar a soma de todas as horas que você trabalhou no mês, pode fazer isso por dia, mas o ideal seria fazer realmente isso por mês, até porque varia muito, né, da forma como você trabalha diariamente. Então, pega ali a sua soma de horas que você, de fato, desde o momento que você saiu de casa até o momento que você retorna para casa, soma aquilo ali e soma a sua renda mensal, de quanto você faturou no mês e divide, né, o faturamento total pelaquela soma de horas e você vai encontrar mais ou menos quanto você ganhou por hora. E aí, a partir disso, você vai começar a, inclusive, quando receber propostas de emprego novas, ou enfim, propostas de parceria, aí você vai parar e vai analisar, bem, essa minha hora aqui está valendo a pena, porque às vezes vale mais a pena você ganhar um pouquinho menos, mas, por exemplo, ter menos deslocamento, ter menos risco de trânsito, de assalto, de acidente, enfim. Então, são pontos que devem ser levados em consideração. E também, inclusive, até na hora de aumentar o preço, né? Então, o preço de consulta, por exemplo, será que eu não estou no momento de aumentar meu preço de consulta? Será que quanto é que está valendo a minha hora agora? Comparar com o mercado, como é que está se comportando? Mas, de maneira resumida, é isso. É somar todas as horas, desde o momento que você sai de casa até o momento que você volta, e pegar o seu faturamento do mês todo e dividir o faturamento por essa hora trabalhada para a gente poder chegar a essa conclusão de quanto de fato é só hora. E, inclusive, muita gente se surpreende quando faz esse cálculo, porque vê que realmente você está ganhando muito, muito pouco na maioria das vezes. Você acha que tem um componente de ingenuidade, de falta de tempo no médico? Eu sei que, assim, educação financeira é uma coisa que falta mesmo na nossa formação, né? Eu hoje, com um filho de 9 anos, eu penso muito na educação financeira dele, né? Porque eu acho que, na verdade, essa educação tem que começar desde a infância. Mas a verdade é que a gente não teve educação financeira na infância, a grande maioria de nós entrou numa faculdade que, assim, tirava o nosso couro e a gente estudava muito a parte técnica. E aí chega, de repente, sai da residência e começa a ganhar um dinheiro que não é pouco, o médico ganha relativamente bem. São duas perguntas compostas, na verdade. Eu tenho uma impressão que o médico, ele gasta muito porque ele tem que manter um status, né? Então, o médico, ele tem que manter uma sensação, ele não pode ter um carro qualquer. Ele tem que ter um carro, assim, que pelo menos imponha respeito, né? Ele tem que fazer uma viagem internacional por ano, porque então quem é você se você não faz uma viagem internacional por ano? Então, acho que o fato do médico ser gastador tem um pouco disso. E eu acho que tem um pouco dessa ingenuidade misturada com uma falta de tempo, que eu também não sei se é real, mas que aí o gerente do banco chega e fala assim, cara, eu não tenho dinheiro, não tenho tempo para investir ou para aprender sobre isso, e o gerente está falando que o meu dinheiro vai multiplicar e que eu vou ficar milionário desse jeito. Põe aí, assino, né? Você acha que essa impressão é real? Infelizmente sim, né? Existe esse erro em achar que realmente a falta de tempo é um problema. Na verdade, não é falta de tempo, não, é uma questão de organização mesmo. Daí volta o papo da questão do planejamento financeiro, né? Então, se você não tiver um planejamento também do seu dia a dia, de ter uma rotina ali, e não é difícil, basta quando você tem um planejamento adequado, quando você tem uma estratégia bem feita, alguns minutos por mês você consegue resolver. Desde da parte de organização de quanto está ganhando, quanto está gastando, se você tiver uma planilha, um caderno que seja, tem colegas que já chegaram comigo, não, eu prefiro caderno mesmo, anotar. Pode ser caderno, uma vez por semana, anota o que você gastou. Tem gente, por exemplo, que prefere comprar tudo no cartão, como forma de organização. Por outro lado, tem também gente que prefere tudo no cartão, mas que acaba se desorganizando muito, porque acaba perdendo totalmente o controle. Então, sim, são aspectos bem importantes e que realmente os colegas acabam cometendo esse erro por essa questão da ingenuidade. Só a primeira parte da pergunta, qual foi? Do status. Eu estava comentando falou, do né? status. Sim, a questão do status. Isso, infelizmente, também é muito comum, né? Os colegas acreditam que se não tiver o carro do ano, se não tiver a viagem do ano, não foi bem sucedido, né? E, assim, em parte, isso acaba sendo um erro. Tudo bem, faz parte, mas faz parte ter realmente uma qualidade de vida melhor, tudo, mas isso também não significa que você vai sair gastando sem ter um tipo de planejamento. Então, você vai ali, vou para Disney com a família toda, mas e aí? Aí tá no cheque especial, tá no financiamento, tá no empréstimo pessoal, aí não faz sentido nenhum. Então, tem muita essa questão de status, tem até, inclusive, um caso que até, acho que eu cito, inclusive, ele no livro, de um colega médico até próximo, inclusive, que ele uma vez veio com uma pérola, assim, comentando, Thiago, tu não é sócio daquele clube, um famoso clube aqui da cidade, tu não é sócio do clube? Eu falei, não, eu confesso que eu nunca nem fui nesse clube.
Se eu fui, foi uma vez há muito tempo atrás como convidado, mas assim, nunca fui. Não, como é que pode? Mas médico tem que ser sócio desse clube. Eu falei, não, mas por que tem que ser sócio? Não, porque é status. Eu falei, não, isso não muda a minha vida. Eu posso ir lá num dia qualquer, se tiver que pagar para entrar, ou se alguém for me convidado, mas não faço questão de ser sócio daquele clube. Não, não tem por que ser assim. Eu prefiro muito mais gastar, por exemplo, por viagem. Já viajei, graças a Deus. Ainda não tive o prazer de fazer uma viagem internacional, estamos organizando. O pessoal, aliás, ia fazer, mas infelizmente veio a pandemia, né? Estava com tudo organizado já, mas veio a pandemia justamente na época que a gente estava tudo organizado. Mas, por exemplo, em termos de viagem nacional, graças a Deus a gente já conhece aqui, já fomos em várias regiões. Gramado, por exemplo, já fomos 3 vezes, Fortaleza, enfim, região Nordeste, Sudeste. Já conhecemos o Brasil quase que todo com viagem. Então, assim, eu prefiro muito mais gastar. Isso aí vai de cada um. Tem colega médica, por exemplo, que trabalha comigo no hospital que eu trabalho. Ela tem um emprego só. Ela tira ali 8 plantões no mês, que é aquele emprego ali fixo, uma carteira assinada que ela tem. Só. Ela só faz isso. Ela não faz mais nada. Assim, é uma qualidade de vida que ela tem. Uma vida bem simples. Tem uma casinha simples, tem um carro normal dela ali, nada demais. Ela fala que prefere mais deslocamento. Compensa, ela tem qualidade de vida. Ela faz o que ela quiser. E os plantões geralmente são plantões noturnos e final de semana. Ela organiza ali os plantões para um plantão por semana e um final de semana, por exemplo. Pronto, o resto do dia, do resto do mês, ela tá ali. E assim, vai muito de cada um, né? Mas muita gente acha que o médico tem que ser, que tem que fazer todos os plantões, tem que tá em todos os. Fazendo viagem o tempo todo até no carrão. E assim, vai de cada um. Tem gente que vem, tem uma tranquilidade, tem gente que consegue ter uma vida bem tranquila financeira, que vai na cabeça de cada um. Não existe uma regra, né? Que o médico tem que seguir, tem que fazer isso. E aí é algo que a gente não concorda, mas com planejamento você consegue fazer. Com a renda que o médico ganha, dá para fazer viagem, dá para ter carros, tudo. O problema é antecipar tudo isso, né? Que é inclusive um dos maiores erros, justamente isso, é antecipar tudo. Formou, já pega ali uma BMW, né? Que a gente até cita no livro, que nos hospitais lá de residência, tá cheio de BMW, de Mercedes, agora os carros elétricos, né, que estão na moda. Então, os residentes estão ali, residente ganhando uma bolsa de 3, 4 mil reais, já tem para subir BMW, e aí entra na famosa corrida dos ratos. Quanto mais trabalha, vai tira mais plantão, pega ali mais consultório, Deixa eu plantão, contar uma e vai pérola. pagando conta. Deixa eu contar uma pérola. Eu, quando eu formei, eu entrei na residência, a residência era remunerada. Consciência financeira nenhuma, né? Não sabia nem como é que funcionava essa história de ganhar salário. E entrei na residência, agora eu vou ganhar, sei lá, R$1.300, R$1.400 por mês. Aí eu lembro que eu fui pra praia com a minha família. A gente foi pra uma praia que tem, acho que Brusque. E aí eu torrei aquele... Nossa, eu tenho esse dinheiro, torrei tudo. Só que eu não sabia que eu só ia receber 30 dias depois, né? Então eu torrei toda a bolsa do primeiro mês antes de ganhar ela, porque eu achei que eu ia entrar e já ia receber, né? Então consciência financeira zero, né? E a gente costuma dizer, né, que o dinheiro, assim como o tempo, é um recurso finito, né? Então, por mais que você tenha em abundância, ele é finito, né? Então, escolhas são necessárias, né, Thiago? Escolhas são necessárias. E aí, quando a gente junta os dois, né, dinheiro e tempo, escolhas que você faz hoje vão comprometer escolhas lá do futuro, né? Então, essa visão do futuro que às vezes também falta, né? Porque inclusive o colega acha que não, vou continuar trabalhando. Eu tô com 30 anos e com 40, com 50 eu vou conseguir tirar a mesma carga horária de plantão. E infelizmente quem tiver justamente o contrário, né? O colégio começa de 10 anos, 20 anos de formado, eu não aguento mais, não consigo mais tirar nenhum plantão, não consigo fazer nenhum consultório a mais, já estou no limite de pacientes, enfim. Então a gente tem recebido alguns colegas que às vezes assim, a gente até pega, nem tá ganhando tanto dinheiro assim, tem outros colegas ganhando muito mais, mas eles já chegam pra gente, não aguento mais. Eu falei, olha, não dá para tentar aumentar um pouquinho essa receita aí, para a gente melhorar essa organização financeira, todo esse planejamento, montar uma reserva, que de repente você ainda não tem. Aí, não, Thiago, não consigo mais fazer mais nada, já estou no meu limite. Eu falei, pois é. E assim, o limite nem é um limite, de fato, comparado às idades mais jovens, mas assim, é porque realmente já está ali, 20 anos trabalhando enlouquecidamente para um lado e para o outro, então já não aguenta mais fazer. E aí é um recurso que acaba que a gente não tem, como você falou, o dinheiro e o tempo é finito, só tem 24 horas por dia, você não tem como fazer mais do que isso. Tem até uns memes que falam, eu vou fazer 30 horas de trabalho por dia, mas não tem como, né, só tem 24. Então, é um recurso bem finito, e o que acontece é muito isso, não pensa no futuro, acha que o tempo não vai passar e que você vai conseguir trabalhar o mesmo que você trabalhar na frente. Então, e aí cada vez mais a gente vê agora a expectativa de vida aumentando, né, então, teve até um colega que um dia desse perguntou pra gente, tô com 42 anos, você acha que ainda dá tempo de organizar, de começar a investir? Eu falei, olha, oficialmente, a nossa qualidade, nossa expectativa de vida cada vez está maior, então está falando de 80 anos, por exemplo, então teoricamente você está na metade da vida ainda, então você ainda tem 40 anos para se organizar, para investir, então claro que dá tempo, claro que quanto mais tempo vai passar, quanto mais tarde você começa, fica um pouco mais difícil, fica, mas não é impossível, dá sim para organizar,
Claro, não vai, talvez não alcance ali 10 milhões, 20 milhões de patrimônio, mas vai alcançar 1 milhão, 2 milhões, que vai servir como, pelo menos, uma parte, complementar, né, a sua renda. E o que não pode é deixar para simplesmente depender do INSS, né? O famoso, isso não será suficiente, é isso que não dá para acontecer. Então, você precisa, de fato, ter um planejamento para ter um complemento de renda de forma privada, né? Não depender exclusivamente aí da parte pública. Mesmo que você, de repente, tenha um concurso, alguma coisa, lembrando que mesmo em concurso a sua renda diminui, né, quando você se aposenta. Então, o tempo vai passar e você vai ver que vai chegar na frente. E detalhe, a gente tem uma ascensão em termos de renda, fica ali, chega, de certa forma, um certo platô, e depois essa renda começa a cair. Porém, os gastos, eles aumentam, né, quando a idade vai chegando. Então, eu ontem fiquei, assim, abismado com o atendimento com um casal de colegas que eu fiz, de atendimento de colega médico, que simplesmente eles pagam 11 mil reais de plano de saúde. Meu Deus! 11 mil? O casal com 2 filhos. Aí eu falei, mas não tá muito caro, não. Ele falou, inclusive, a gente já pagava até mais caro, pagava 15 mil. Aí eu falei, mas não tá caro? Não, é porque precisa. É de São Paulo, inclusive. É porque a gente consegue ter acesso aos melhores hospitais. Eu falei, não, mesmo assim, tá muito caro. Mas, assim, independente disso, tem muito gasto, né, quando a idade vai chegando. Se você não tiver organização, para fazer um seguro, vou deixar fazer um seguro quando tiver mais idoso, também vai ser mais caro, o plano de saúde vai ser mais caro, farmácia, outros gastos. Então, aí tem filho se não tem, aí tem faculdade de filho, então o filho já ainda fica dependente, às vezes, do pai, enfim. Tem várias situações de que tem essa queda, de certa forma, da renda, mas a compensação, às vezes, aumenta muito o gasto conforme a idade vai chegando. Então, se o colega não se atentar para isso, não se planejar, o tempo vai passar e vai chegar lá na frente, ele vai olhar, poxa, aquele velho arrependimento, eu podia ter começado antes, né? Acho que é a síndrome do super-homem, né? O médico nunca acha que ele vai adoecer. Ele sempre acha que ele vai continuar trabalhando na mesma intensidade. Aposentadoria, acho que é uma dor. A gente gravou um episódio já anterior com uma advogada especialista em aposentadoria, porque o médico, ele realmente não pensa que ele vai adoecer, né? Ele pensa que ele vai trabalhar no mesmo ritmo. E essa conta de aposentadoria é uma conta interessante, né, Tiago? Que eu acho que todo médico deveria ter uma noção. Você consegue falar um pouquinho pra gente? Como é que você calcula isso, mais ou menos? Então, existe, assim, em termos de patrimônio necessário, né, para ter uma renda, existe uma regra, mas na verdade é uma regra americana que é adaptada para o Brasil. Então, em que você pega, por exemplo, para você, calcula ali, eu preciso ter uma renda de, sei lá, de 20 mil na aposentadoria. Quero ali uma renda de 20 mil seria suficiente para pagar meus custos, tudo. E então, tem uma regra americana que fala que você poderia multiplicar esse patrimônio por 300, essa renda por 300. Então, por exemplo, para você tirar 20 mil hoje por mês, você precisaria ter 6 milhões. Então, existe essa regra. Só que, assim, ela é uma regra, como eu falei, americana, então alguns adaptam para o Brasil, dizendo que como o Brasil tem uma taxa de juros maior e tudo, você poderia pegar e multiplicar esse patrimônio, essa renda, em vez de multiplicar por 300, multiplicaria por 400, na verdade. Aliás, manter esses 300, só que conseguiria tirar uma renda um pouquinho maior. Assim, essa média de 300, ela já é uma média interessante, você consegue ter mais ou menos uma noção. Claro que não vai ser exata e vai depender muito de cada necessidade, é por isso que precisa, de fato, de um planejamento, ele precisa ser individual, cada colega médico ele tem uma necessidade específica, né? Tem colegas que têm um padrão de vida já muito alto, que às vezes não consegue baixar esse padrão de vida na terceira idade, né? Enfim, quando a idade vai chegando. Tem colegas que têm um padrão de vida muito baixo e que conseguem manter esse padrão de vida mais baixo, então, consequentemente, eles vão precisar de menos renda. Mas uma regra bem geral seria isso, multiplicar essa renda que seria suficiente para você por 300, então você teria, por exemplo, no caso de 20 mil, teria um patrimônio de 6 milhões, seria teoricamente suficiente para você tirar todo mês 20 mil, e o patrimônio, ainda tem um detalhe, o patrimônio teoricamente não acabaria, o patrimônio continuaria ali se multiplicando, você tirando mais ou menos aí seria em torno de 20 mil por mês, nesse caso de 6 milhões de reais. E ainda continuaria reinvestindo, e aí você morreria, né, e assim ainda passaria o patrimônio. Eu tô falando isso porque eu acho... Sim, eu tô falando isso porque eu acho que a consciência do médico em relação a isso, ela é muito baixa. Você deve viver isso todos os dias. A primeira vez que eu fiz essa conta, eu fiquei assustada. Como eu estava atrasada nesse processo, né? Eu não sabia dessa regra dos 300, achei ela muito, muito interessante para ela ser fácil, né? A conta que eu fiz foi o quanto eu gasto por mês, né? Que não necessariamente vai ser o que eu vou gastar depois, mas fiz uma conta mais ou menos do quanto eu precisaria, no meu estilo de vida, ganhar por mês para manter um padrão adequado para mim. Multipliquei pelo número de anos que eu espero viver, né, que também é um chute, mas que você, pela história familiar, talvez, você consiga estimar mais ou menos quantos anos você tem, multiplicar o quanto eu preciso e jogar numa possibilidade de um rendimento que eu não joguei um rendimento muito alto, porque a nossa economia é muito, muito dinâmica, né? Então, joga ali um rendimento financeiro no dinheiro investido, que é uma conta de padeiro, né? Eu fiz uma conta de padeiro. Mas, assim, joguei lá um rendimento de uns 8%, 7% ao ano, que já é um rendimento bom.
E cheguei a um valor assustador, que foi maior do que 6 milhões. E aí eu pensei, Jesus amado, se eu trabalhar tantos anos, quando é que eu preciso guardar para chegar nesse valor? E eu acho que essa conta, esse choque, ele foi fundamental para eu começar a me organizar. Porque a partir do momento que eu me dei conta que se eu ficasse parada, sem fazer nada, que eu ia parar na fila do SUS quando eu ficasse doente, né? Ou que não teria o mesmo padrão de vida, eu comecei a nadar. E daí você começa a aprender, e daí você começa a guardar, e daí você começa a se estruturar. E peguei uma assessoria, né? Tanto financeira quanto uma assessoria administrativa, porque eu sozinha não dava conta. Então, acho que você está falando do planejamento financeiro, que é um serviço que você oferece. Então, estou falando agora para nossa audiência, né? Que quanto antes você acorda, melhor, né? Quanto antes você leva esse choque que eu levei, né? E que muitas vezes o Thiago vê os colegas nesse momento do choque, né? Quanto antes, melhor, né? Para você se estruturar nesse processo todo. Com certeza. E assim, e que bom que você teve esse despertar, né? Mas infelizmente o que acontece às vezes é que o colega trava. 6 milhões eu não vou conseguir acumular, então vou parar por aqui, vou deixar a vida me levar, como diz o nosso famoso poeta. Então, assim, infelizmente acontece também justamente isso, ao contrário, o colega trava e aí fica por isso mesmo, fica trabalhando ali. Não sei, aí o que vai acontecer? Vai depender do SUS, né? Vai depender de INSS, vai depender dos filhos, e aí é o que vai acabar acontecendo no futuro, né? Então, assim, que bom que você teve esse despertar, e é importante, quanto mais cedo, como eu falei, melhor. Graças a Deus a gente está conseguindo alcançar boa parte disso por conta do nosso livro, como a gente está conseguindo alcançar, faz ali anúncios no Instagram, por exemplo, então acaba pegando um público mais jovem, então graças a Deus a gente está conseguindo pegar colegas ali recém-formados, colegas que estão na residência, então que ainda vão fazer residência, a gente está conseguindo já colocar nessa pulga atrás da orelha deles, e justamente estamos fazendo já com que ele tenha essa organização desde o início, e com isso a gente está conseguindo pegar, por exemplo, colegas que ganham 30, 40, 50 mil, que tem um gasto mensal, por exemplo, de 6 mil, de 5 mil, de 10 mil, então consegue sobrar 30, 40 mil, e com isso, fazendo isso da forma adequada desde o início, a possibilidade de alcançar um patrimônio muito rápido e grande, muito rápido, é muito melhor. Agora, o colega que já chega aqui com 50 anos, 60 anos, como eu já tive, olha, quero me aposentar, eu quero parar de trabalhar, eu quero reduzir minha jornada pela metade daqui a 5 anos. Aí a gente fica na situação, olha, dá para fazer alguma coisa, mas não dá para você também esperar milagre, né? Não adianta a gente não falar de promessa de rentabilidade, que você vai conseguir. E aí, e até um ponto que muitos colegas acabam caindo em pirâmide, né? A famosa pirâmide financeira, por conta disso, por querer um dinheiro rápido, a gente sabe que isso também não existe. Então, é difícil, mas quanto mais cedo você fizer, melhor, o tempo vai passar, e também não se trave, porque, por exemplo, desses 6 milhões, não vai ser 6 milhões no seu bolso, nesse cálculo, por exemplo, de 20 mil, não vai ser 6 milhões no seu bolso. Boa parte desses 6 milhões vai sair da multiplicação dos juros compostos que vai trabalhar por você. Então, desses 6 milhões, sei lá, não sei uma conta exata, mas vamos dizer que sairiam uns 2 milhões da sua conta só, de fato. 2, 3 milhões, por exemplo. A outra metade, 3, 4 milhões, vai ser o próprio mercado financeiro que vai estar trabalhando para você, os juros compostos, que vai estar trabalhando para você. Então, tem um erro também muito grande nesse sentido, de achar que vai ter que sair 6 milhões do meu bolso. Não, para isso tem os juros compostos, vai trabalhar para você, para isso tem os investimentos para multiplicar o seu patrimônio. O que chama atenção e que a gente tem que observar é que a gente não está falando de uma categoria que tem uma renda baixa, né? A gente está falando de uma categoria que tem um potencial de renda, principalmente numa fase da vida, alto, né? E aí é uma questão matemática de equilíbrio entre receita, né, e despesa. Uma conta básica, né? Quando você entrada e saída. Exatamente. E quando a gente fala assim, poxa, a pessoa acaba comprando 6 cotas de uma multipropriedade e vai, que nem era a intenção dela, é sobre isso, né? Não é sobre você... Exatamente. Nossa. Não é sobre você realizar um sonho, né? Que você tem, que vale a pena, que você se planeja. Isso é legítimo, né? E isso é aconselhável, isso faz parte, precisa estar dentro, né, Thiago? É sobre você simplesmente achar que aquele dinheiro não tem custo, né? E que o tempo é infinito, a saúde é infinita, então vamos gastar de forma enlouquecida. Isso vai cobrar depois, né? É sobre isso, né? Sim. Com certeza. Tem gente, inclusive, que faz essa conta, por exemplo, a conta espontânea tem que tirar para alcançar um objetivo específico lá, enfim, para fazer uma viagem. E aí tem gente que pensa isso como forma de comprar, de gastar, e tem gente que pensa o contrário. Pô, se eu comprar isso aqui, quantos contas eu vou ter que tirar? Quantas consultas eu vou ter que fazer para poder pagar isso aqui? Será que eu preciso mesmo? Então tem os dois lados, né? Tem gente que utiliza isso como forma de gastar e tem gente que utiliza como forma de não gastar. Para e pensa um pouco, se eu fizer esse gasto aqui, realmente eu vou ter que
fazer mais plantões, vou ter que, enfim, então tem os dois lados da moeda, né? Sempre Mas tem, é sabe sempre que importante parar e pensar um pouquinho, né? essa fala que você tá colocando agora, ela é vira uma chave, né? Quando eu me dei conta que cada dinheiro, cada compra que eu faço, ele é o meu tempo de trabalho, eu parei de gastar tanto. Não só o tempo de Porque, trabalho, como o tempo com a família, por exemplo, também, né? É o tempo que você exatamente, vai deixar de ficar com a família, por exemplo. exato. Cada coisa que eu compro de valor, enfim, com o valor XYZ, ela tira o meu tempo com o meu filho, com o meu marido, com a minha família. Pronto, eu vou Exatamente. pensar 10 vezes antes de gastar, né? Exatamente. Deixa eu te fazer uma pergunta, a gente já vai caminhando para os últimos minutos, né? Mas o que você vê? A gente está falando que o poder que o ganho financeiro do médico ele é alto. Realmente, se a gente for comparar com a população brasileira, a gente tem um ganho alto. Mas eu queria que você falasse um pouco do poder de compra do médico. Meu pai tem 86 anos hoje. O poder de compra dele ao longo da vida dele e o poder de compra do médico hoje. Você consegue falar um pouquinho sobre isso? Se você vê uma mudança muito grande, historicamente falando, né? Porque você é jovem também. Tá cada vez mais complicado, né? A gente, quando compara, por exemplo, salário mínimo, uma regra, tem alguns posts, alguma coisa que a gente vê na internet, salário mínimo comparado ao valor do plantão, por exemplo. Antigamente, o salário mínimo em relação ao plantão era um valor X. Hoje, a gente perdeu muito poder de compra, infelizmente. A gente até fez um cálculo recente num colega médico que tinha, ele está considerando, por exemplo, dos anos que ele está 10 anos trabalhando nesse hospital já, a gente foi ver quanto é que seu salário era 10 anos atrás. Ele pegou, é X. Aí eu falei, pois é, bora jogar aqui na calculadora. Tem uma calculadora do cidadão. Se a gente procurar ali no Google, calculadora do cidadão dá para calcular ali a inflação do período, né? Então a gente selecionou o período que ele estava lá, os últimos 10 anos de trabalho, a renda que ele ganhava 10 anos atrás e a renda que ele ganha hoje. Então, assim, a diferença foi muito grande. Então, ele deveria estar ganhando 2, 3x e está ganhando quase que a mesma coisa. Aumentou, vem aumentando, mas ganhou muito menos. Então, o poder de compra do médico, infelizmente, está cada vez pior em relação aos gastos. E outra, valor de plantão, por exemplo. A gente, aqui na minha cidade, e não só aqui, eu tenho visto vários colegas, inclusive de outras cidades que a gente está atendendo, plantão que está se mantendo ao longo do tempo, aquele mesmo plantão de R$ 1.000, de R$ 1.200 que se pagava há 10 anos atrás, é o mesmo valor hoje. Inclusive, em alguns locais com queda do valor do plantão. Então, já atendi colega aqui que eu achei assim, foi o extremo que eu já vi, um caso de um colega do interior do Mato Grosso, recebendo R$ 700 por plantão de 12 horas. Isso no interior. Ele falou, na capital tá pior, porque geralmente no interior, teoricamente, paga mais, né? E aí na capital ainda paga até menos. E aí o que mais assusta, que além do valor do plantão, ou se manteve ao longo do tempo, que o que significa na prática que está perdendo dinheiro, né? Porque a inflação, e detalhe, a inflação nossa, ela é diferente da inflação oficial, né? A nossa inflação ela acaba sendo muito maior do que a inflação oficial. Porque só a escola, por exemplo, do filho aumenta 5, 8% no ano, 10% no ano, e a inflação oficial é 4, 5. Então, assim, só supermercado, então nem se fala. O aumento que teve dos preços nos últimos anos. Então, tem uma perda de poder de compra impressionante. E aí, quando a gente vai pegar esse valor de plantão, por exemplo, o colega que ganha a mesma coisa há muitos anos já, e assim, nem presta atenção no quanto ele está perdendo dinheiro. E aí, o que é pior, como eu falei, é que com a disseminação de faculdades aí, que já é um outro aspecto, né, também muito ruim, né, para a medicina como um todo, o que acontece? O colega sai e acha, não, mas eu não vou sair porque não vai ter gente que vai pegar o plantão. Infelizmente, não. Inclusive, aconteceu comigo isso é recente. Larguei uma escala de um plantão de UTI, por coincidência, justamente pelo fato, um dos motivos foi justamente o fato de reduzir o valor do plantão. Estavam pagando o valor X e de repente reduzir o valor do plantão. Não faz sentido. Aí entra aí volta aquela história do cálculo da hora, né, trabalhada. Eu falei, aí disseram, a justificativa deles foi, porque antes era 10 pacientes, agora são 8. Como são 8 pacientes, você vai trabalhar menos, então você vai ganhar menos. Eu falei, não, peraí, não faz sentido. Eu tô fora de casa 12 horas, mais o tempo de deslocamento, então essa lógica não existe. Eu falei, não, vou entregar, não quero mais esse trabalho. E aí eu ainda pensei assim, pô, vou ter que entregar, já que vão achar outro médico. No mesmo dia que eu saí, já tinha outro médico no meu lugar. Então, assim, infelizmente, cada vez mais vai ter colega que vai aceitar os valores e a tendência, infelizmente, disso é piorar. Então, tem sim uma perda de poder de compra muito grande ao longo do tempo. Então, agora tem alguns meses. Justa a minha vez, agora o carro é 180 mil, o carro é 200 mil. O carro popular, que era 30, 40, agora é 80, 90. Então, justa a minha vez, tem muita gente que fala assim, né? Então, realmente, tem um poder de compra muito, vai perdendo poder de compra. E se o médico não se atentar, e aí daí a importância de colocar, por exemplo, parte do seu patrimônio, né? Sempre a gente recomenda ali tem uma regra muito geral, né, que seria 50% do que você ganha seria para despesa fixa, 30% ali seria para lazer, enfim, outros gastos pessoais, e 20% pelo menos para investimento. E desses 20% de investimento, seria interessante colocar boa parte disso protegido da inflação. Então, você precisa investir em produtos que te protejam, que protejam o patrimônio da inflação, porque ela vai acontecer ao longo do tempo, e como eu falei, ainda tem o detalhe da inflação oficial ser uma e a sua inflação ser outra, ela acaba sendo muito maior. Se você pegar essa sua inflação, até com uma conta simples, quanto você gastou ano passado todinho,
e quanto você gastou esse ano. Nas mesmas coisas, quanto você gastou, você vai ver que a sua inflação foi muito maior do que 4, 5%, que é o IPCA, que é divulgado pelo governo. Né? Com certeza. Eu vejo o meu emprego, né? Eu era estatutária dentro de uma universidade federal e o meu salário ao longo de 10 anos, o que ele mudou foi menor do que a inflação. Inflamação é bom, né? Zero uma inflamação. Ele foi menor, o reajuste dele foi muito menor do que a inflação. Ele praticamente ficou imutável ao longo de 10 anos. Sendo que no final já não valia a pena, né? E aí foi uma decisão muito fácil decidir sair, né? Nesse sentido. Só que tem um colega recente que até um caso sobre isso, que ele também concursado, já vários anos de concurso, e aí ele falou, nos últimos anos eu vi que não estava fazendo sentido, além a questão também, até um ponto importante, a questão da mentalidade, né, de ter uma mentalidade, pô, tô aqui, não posso ficar parado, tem coisas que dá para fazer melhorar, aí o que que ele fez? Saiu, pediu licença, ele tem direito a 3 anos de licença, pediu licença, e começou a melhorar o consultório dele. Agora tá ganhando já mais, tem potencial de ter uma renda maior, e vai lá, e provavelmente falou que não vai mais voltar pro concurso, vai entregar lá o concurso, porque a renda dele era limitada. Mas aí tem que ter disciplina, né? Porque a grande vantagem de você estar empregado é que você não precisa pensar no dinheiro. Aquilo está sendo guardado por outra pessoa, né? E quando você está autônomo, que é a minha situação hoje, você tem que ter a disciplina de guardar. Então, tem que ter uma consciência financeira melhor, né? E um alerta importante nisso que eu vivi, essa pergunta foi bem interessante com relação à perda do poder, né, de compra. Às vezes você tem, então, um colega que ele tá equilibrado nesse momento, né? Você falou, tem uma colega que vai lá, ganha seu 8 mil num CLT, está garantido, ela tem uma vida modesta, né? Uma vida simples. Esse dinheiro cobre as despesas, paga a escola do filho, paga lá o apartamento, faz a compra. Só que ainda assim você tem que ficar atento, porque você pode, ao longo dali 10 anos, esse mesmo dinheiro pode ser que não pague. Exatamente. Né? E a tendência é de não pagar mesmo. E a tendência de não pagar, né? Então, são várias coisas que a gente tem que observar, né? É muito iminente, assim, a necessidade do médico de aprender, de ter essa consciência financeira. Então, acho que você tem muito trabalho pela frente, né, Thiago? Não vai faltar cliente. Graças a Deus, graças a Deus. E realmente está sendo difícil. Mas e alguns clientes são bem resistentes, inclusive, justamente por esse histórico e também por achar que é difícil. E, na verdade, não é difícil, não é nada impossível. Como eu falei, a gente estudou coisas muito mais complexas, cascata da coagulação, coisas muito mais complexas do que separar uma parte do dinheiro e colocar em alguns pontos específicos e ter um mínimo de acompanhamento. Teve até, quando eu fui fazer o financiamento do nosso imóvel, do nosso apartamento, tinha lá um senhor já, 60 anos, quase 70 provavelmente, tinha ido lá com o gerente conversar para saber como é que estavam os investimentos dele. E ele simplesmente teve uma surpresa, ele só veio já revoltado lá, estressado lá com o gerente. Você não me falou que tinha taxa, você não falou que tinha imposto. Eu falei, pois é, tá vendo só? É aquela famosa história de delagar, né? Você simplesmente entrega o seu patrimônio, o seu investimento na mão de alguém e deixa isso de mão, né? E aí acha que tá fazendo a coisa certa. Quando você vai lá na frente, daqui a 5, 10, 15 anos, você vai procurar, achando que tem um patrimônio, que tem uma renda, a renda é muito menor, a inflação comeu boa parte do rendimento. Então, isso, infelizmente, acontece muito. E aí, graças a Deus, que a gente tem muito trabalho pela frente ainda, mas estamos conseguindo. Eu vou dizer mais, uma última fala aí, que a gente está indo para o final, né? Mas eu acho que a gente tem que aprender a encarar isso como trabalho. Porque se você trabalha e o dinheiro sai pelo ralo, qual é o sentido de trabalhar, né? Então, acho que ter controle financeiro das suas contas, ele tem que ser encarado como trabalho. Você dedicar 1 hora, 2 horas por semana ou por, sei lá, né? Por mês a isso, é trabalho também, né? Então, acho que a gente precisa mudar a mentalidade. Né? Depois fica até mais fácil, né? Da feita que faz a primeira vez, organiza ali. Sim. Eu não gosto de planilha. Como eu falei, caderno, aplicativo hoje em dia tá muito fácil, né? Eu coloco no aplicativo alguma coisa. O início vai dar trabalho. Claro, você vai organizar uma vida inteira no início vai dar trabalho, mas depois fica fácil. Depois anotar, tem aquela disciplina, né? Você separa ali um tempinho regular para fazer aquilo, simples. Né? Aí botem aplicativos que simulam ali a aposentadoria, que simulam ali quanto você está ganhando, mostra em gráfico, fica muito mais visual, né? Você vê ali quanto está entrando, quanto está saindo. Então, hoje em dia está muito mais fácil, né? E aí, mas quero só caneta e papel. Que seja, bota no papel, bota na caneta, de alguma forma calcula aquilo ali, dá para fazer de maneira... Como você falou, é o simples, né? A entrada e saída. A entrada mesmo tem que ser positiva e, além de ser positivo, tem que aprender ou pedir para alguém ajudar, pedir ajuda, né? Para alguém fazer essa sobra se multiplicar ao longo do tempo. Sem promessas, claro, de rentabilidade, sem promessas que você vai ficar rico da noite para o dia, que também isso é muito comum, infelizmente, mas o tempo vai passar. Essa que é a grande lição. O tempo vai passar e você vai chegar lá na frente e vai ter se arrependido de não ter começado antes, e aí vai querer dar esse passo lá na frente. É possível? Sempre é possível.
mas vai ser mais Mais dificultoso, difícil. com certeza. E a última pergunta, que não é uma pergunta, é um pedido. Uma dica prática, um conselho prático para que o nosso ouvinte possa aplicar amanhã já. Primeiro passo para arrumar a vida financeira. Com certeza, começar pelas receitas e despesas. Sem dúvida alguma, você precisa ter noção de quanto de fato entra na sua renda. E aí, assim, tem colegas que tem uma receita um pouco mais estável, né? Ali um concurso, alguma coisa um pouco mais certa. Tem outros colegas que, consultório, por exemplo, né? Que aí vai entrando ao longo do mês. E aí já tive caso de colega. E o dinheiro ia entrando e ia gastando, entrando e ia gastando, entrando e ia gastando. Não tinha controle nenhum desse dinheiro. Então, o primeiro é o básico. É realmente a receita e despesa. Não tem para onde fugir. Você precisa ver, de fato, quanto entra e quanto sai. Então, a gente atendeu um casal alguns dias atrás, o cartão de crédito era o grande vilão, e geralmente tem sido o grande vilão dos colegas médicos. E aí, no cartão, a gente faz realmente a questão de separar o que é despesa fixa do que é despesa variável. Porque uma coisa é a despesa fixa que você precisa obrigatoriamente pagar. Então, é a escola, é a sua faculdade, é a sua casa, energia, internet, são coisas essenciais. E outra coisa é despesa variável. É vestuário, é viagem, é restaurante, o iFood famoso, que inclusive teve um caso, uma colega que gasta simplesmente 5 mil de iFood por mês. Ela se assustou quando ela pegou e foi ver esse valor. Eu falei, pois é, né, tá vendo? O grande gargalo, então, tá aí nessa conta. Então, assim, é o básico, realmente não tem para onde fugir, não adianta, não. Quando eu comecei a fazer essa parte de planejamento, de organização, de consultoria, eu até pensei, não, vou falar sobre carteira de investimento, eu faço um investimento, Bitcoin, ações, fundos imobiliários. Eu achava que era isso que o colega precisava, mas a gente viu na prática que não é que isso que o colega precisa. O colega precisa dar o passo atrás. Então, é justamente isso, é receita, é despesa, é aquela dívida para saber como é que está a parcela da dívida, quanto é a taxa de juros dessa dívida, é importante, quanto falta eu pagar, será que de repente se eu me organizar aqui não seria melhor quitar logo, pagar, para bater o saldo do devedor, da dívida, enfim, é a organização, não tem jeito, é por isso que inclusive dentro do nosso acompanhamento, dentro das nossas consultorias, o primeiro encontro individual comigo sempre é pegar, sentar aqui um na frente do outro e abrir uma planilha e organizar, quanto é que você ganha, X, Y, aí a próxima aba da planilha, despesa, tal, aí já, quando vai fazendo essa conta, já vai aparecendo o saldo, né? Aí o colega vai entrando em desespero, já que o saldo vai começando a ficar baixo, quando vê fica o saldo negativo. Eu falei, pois é. Então, é isso. A dica prática é essa. De fato, coloque isso na ponta do lápis, seja via aplicativo, tem vários aplicativos hoje em dia, controle no cartão de crédito, que se você tiver cartão, tem gente que prefere não ter cartão, que paga tudo em débito, Pix, enfim, é uma opção também, para se ficar mais fácil organizar, pode ser dessa forma. E aí, sempre procurar, além de ter esse controle de organização de receita e despesa, é o famoso se pagar primeiro. É uma dica também que é muito importante, é se pagar primeiro. Ou seja, recebeu ali uma renda, independente de quanta renda você recebe no mês, separa. Comece com 5% que seja. Entrou R$1.000 ali, separa R$50 e coloca ali, transfere para uma outra conta de um outro banco, de uma corretora, enfim. Aí viva com 950, por exemplo. Ficou tranquilo. Aumenta para 10%. E vai aumentando, até chegar pelo menos a 20%. Então, entrou R$1.000 de uma consulta, de um plantão, separa R$200, já coloca ali. É como se você não tivesse aquele 200 não fosse seu. Então, coloca esse, transfere para uma conta e viva com os 800, por exemplo, daqueles R$1.000 que você recebeu. E assim, começando a organizar com valores baixos, quando você começar a ganhar mais, vai ficar mais fácil. Então, ganhou 30 mil no mês, separa 6 mil. 6 mil ali, separa 6 mil e tenta viver com os 24. Conseguir viver com 24, dá até para aumentar um pouco esses 6 mil, beleza, ótimo. Mas com esses 6 mil garantidos, que seria o 20% mínimo, você já consegue ir multiplicando o seu patrimônio ao longo do tempo. Então, são essas dicas bem, bem práticas, assim, a organização de receita e despesa, e comece a se pagar primeiro, que o seu eu do futuro vai te agradecer. Legal, muito joia. Muito bom, muito feliz de ter conversado com você sobre esse assunto tão pertinente, né, Sim, Vivi? Com certeza, muito. A gente tem que falar cada vez mais sobre isso. Acho que é muito importante o médico ter essa consciência. É fundamental para nossa própria segurança e bem-estar, né? E assim, chegamos ao final de mais um podcast da Oftalmo Expert, Oftalmo Expert de olho no futuro.